E aí pessoal, tudo bem? Jailson aqui mais uma vez para o Acontece na Assistência. Novamente mais um dia tirando dúvidas aí do pessoal. Então se você não é inscrito, inscreva-se, ative aí o sininho das notificações para ficar por dentro de quando saem novos vídeos. Pessoal, até hoje eu vejo muita gente com dúvida entre memória RAM e memória de armazenamento, tá? E isso a gente vê assim, ó. Tanto o pessoal que vai comprar celular, o pessoal que vai comprar tablet e o computador também, tá? Notebook, enfim. Pessoal, HD e SSD é memória de armazenamento. Quando você diz assim, ó, que o computador tem 2 GB, tem 4 GB, né? É memória RAM, tá? E os dois são bem específicos. Cada um tem a sua função. Não são iguais. É memória, memória, memória e pronto. Não. Tem sua função específica, tá? Eu acho errado dizer que um computador, por exemplo, no seu HD tem 500 GB de memória. Tá errado. Tem 500 GB de armazenamento. Já vi técnicos, já vi lojas falando, não, é memória também, está guardado na memória, é memória. Tudo bem, só que quando a gente está falando de equipamentos de tecnologia, são coisas diferentes. Uma coisa é o armazenamento, outra coisa é a memória RAM. Então assim, ó, pessoal, falando então da função de cada um. A memória, ela guarda arquivos por pouco tempo. A gente chama de armazenamento volátil, tá? Memória volátil. Por que isso? Porque cada vez que a gente desliga o computador, o notebook, o celular, ele apaga tudo que tem na memória RAM. Apaga tudo. Ah, então apaga minhas coisas, Jailson. Não, não apaga tuas coisas. Por isso que eu vou explicar. A memória RAM, onde a gente fala que num computador tem 2 GB, 4 GB, 8 GB, os melhorzinhos, 16 já estão vendendo bastante, tá? É memória RAM, ela é volátil. Ela pega para uso no momento o que ela precisa enviar para o processador para mostrar na tela para a gente. Eu vou dar um exemplo. E o armazenamento, que é o HD, onde guarda tudo. Onde guarda de vez, tá? Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro. Imaginamos que o nosso roupeiro da nossa casa, ele tá lá nossas roupas, tá? Que seriam os nossos arquivos. Então o roupeiro, ele é o HD. Só que para a gente sair de casa durante o dia, a gente precisa estar vestido, né? Precisa colocar uma roupa. Que seria os arquivos que estão na memória no momento. Então o que acontece? A gente vai lá, procura dentro do nosso HD, que seria o guarda-roupa, veste a nossa roupa. Então, está no uso no momento. Passa o dia todo com aquela roupa, ou com um arquivo dentro da memória usando. Chega no final do dia, guarda a roupa, põe para lavar, enfim, mas a metáfora é essa. Tira aquela roupa, guarda novamente. No caso do computador, celular, notebook, quando a gente desliga ele, ele não está mais usando o que está na memória, ele apaga aquilo que está na memória, a memória fica limpinha. Ok? Outro exemplo, para quem estiver assistindo aí, ó. Você lembra o nome da sua primeira professora? Ou, de repente, para forçar um pouquinho mais a mente, o nome da sua segunda professora? Você lembra o nome da sua segunda professora? Força a mente aí, ele tenta lembrar o nome da segunda professora. Você sabe. De repente você não está lembrando, tá? Lembrou? É pouco tempo. Tá assim, ó. Você está buscando, enquanto você tenta lembrar o nome da primeira ou da segunda professora, você está buscando no seu HD, tá? No seu armazenamento. Tá lá guardado, ok? Lembrou o nome da segunda professora? Eu pergunto novamente. Qual é o nome da sua segunda professora? Agora, de bate-pronto, você já sabe, né? Você já sabe, não precisa buscar mais no HD. Agora eu pergunto de novo, nome da segunda professora, você já sabe. Nome da segunda professora, você já sabe, né? Tá na sua memória RAM. Então você precisa utilizar agora, seu cérebro foi lá, colocou para uso rápido.
Você está em utilização. Aí você vai dormir. Ano que vem, se você precisar de novo do nome da segunda professora, você tem que pensar de novo. Porque ele já guardou essa informação. Aí ele vai lá no seu HD, no seu armazenamento, buscar novamente. Tá? Então eu diria que a memória RAM, que é a memória de acesso rápido, que ela é volátil, ela ajuda o processador a trabalhar. E o HD, o SSD, ou seja, o armazenamento, ele guarda os seus arquivos. Então, se o processador precisa te mostrar alguma coisa na tela, ele pede para a memória. Se a memória não tem, ela vai lá no armazenamento e busca. Guarda para ela, manda para o processador. Aí o processador usou. Se ele precisar de novo, ele vai pedir para a memória. A memória não precisa mais buscar no armazenamento. Já está nela. Ela já entrega rapidamente para o processador. Por isso que, faça o teste. Você aí na sua casa. Liga o seu computador, depois que ele ligou. Você abre um programa, por exemplo o Word. Vai lá e abre o programa. E conta quantos segundos ele vai levar para abrir o Word. Terminou de abrir, você fecha. Tá? Aí você abre ele de novo. Próxima coisa, você vai ver que a segunda vez ele abre mais rápido. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não importa. Enquanto você não desligar o computador, ele vai seguir abrindo mais rápido do que a primeira vez. Por quê? A primeira vez, buscou no armazenamento, guardou na memória, mostrou na tela. Precisou da segunda, já está na memória, acesso rápido. Beleza, pessoal? Essa é a grande diferença de memória RAM e armazenamento. Ô Jailson, então por que falam que computador com mais memória é mais rápido? Porque ele consegue armazenar o que ele está usando no dia, um maior número de coisas. Por exemplo, se eu tenho pouquíssima memória, RAM, liguei o computador e comecei a usar programas. Vai chegar uma hora que ela vai encher. E aí ela vai ter que sobrescrever a primeira coisa que ela abriu. Né? Por exemplo, tem pouquinha memória. Liguei o computador. Abri o Word, o Excel, o PowerPoint e o Google Chrome. Exemplo. Só que eu tenho pouca memória. Quando eu abrir o próximo programa, não tem espaço. Ele vai apagar o primeiro. Tá? Aí se eu precisar daquele primeiro de novo, ele vai ter que ir lá buscar no armazenamento. Por isso que computador com menos memória se torna mais lento. Computador com mais memória, a memória está livre, tem muitos gigas, ele vai colocando coisa para dentro quanto você precisar. Se precisar abrir de novo, vai estar na memória. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Espero que eu tenha tirado dúvida aí na diferença e na função entre memória RAM e armazenamento. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau!